Bom dia, eu espero que todos vocês estejam bem nesse período, né? Um pouco difícil, conturbado, mas que a gente tem que enfrentar e superar. Essa aula ela foi elaborada para vocês com muito carinho, ela é sobre lesão por pressão, mas eu não posso abordar lesão por pressão sem fazer uma breve revisão sobre pele, sobre processo cicatricial, falar um pouco das feridas. Então ela é uma aula envolvente, espero que vocês prestem bastante atenção, espero que essa aula venha contribuir para a formação de vocês e melhorar a assistência e a qualidade do trabalho de vocês. Então, muito obrigada e vamos iniciar, tá certo? Eu preparei essa aula inicial, não vou entrar diretamente na lesão por pressão, que é o tema, mas a gente tem que pensar na pele e no processo cicatricial. Eu tenho que entender a anatomia e a fisiologia da pele e o processo de cicatrização, que ele é complexo, ele é sistêmico. Para isso, a gente vai falar um pouco, resumidamente, sobre a pele e a cicatrização. E dando início, como sempre eu faço, a gente faz uma avaliação diagnóstica. Então, essa avaliação diagnóstica, afinal, o que você sabe sobre a pele? Vocês sabem muito sobre a pele? Então, vamos começar. Por exemplo, se eu lhe fizer a pergunta, o que são fibroblastos? Você saberia me responder? Pensa aí, reflete e me diz. O que seriam os fibroblastos? O fibroblasto está em que camada? Fica essa pergunta. Depois, quais as camadas da pele? São 3, são 2, que a gente vai discutir também cada uma delas. Quais as funções da pele? Garanto que você vai responder função protetora, termorregulação, mas a gente também vai dar uma olhada nela. É preciso entender isso para eu poder pensar na lesão por pressão. Qual a camada que atinge? Como é que essa classificação, por quê? Outra pergunta, o que são células de Langerhans? Qual a finalidade dela? Quais são as células epiteliais? Para que serve essa célula de Langerhans? Ela está na epiderme, na derme, qual a função dela? É imunológica? É imunológica, ela serve de defesa. Outra pergunta, você sabe o que são os melanócitos? Em que camada está localizado os melanócitos? A nossa melanina, e a gente vai ver também onde ela está localizada. Sempre que a gente começa a assistir uma aula, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, no final fazer uma reflexão dela. O que foi que essa aula me trouxe de aprendizado? O que foi que eu aprendi, o que eu melhorei? Porque não é simplesmente despejar informações, conhecimentos, você absorver aquilo e não refletir, não analisar, não interpretar e não gerar algo melhor, não transformar. Então, o conhecimento ele transforma a partir da sua capacidade de reconhecer e de buscar crescer nesse aprendizado. Então, por que essa avaliação diagnóstica? Porque no final essas perguntas você pelo menos terá que saber responder. Então, essa é uma reflexão importante. E vamos dar prosseguimento, nós temos bastantes slides, certo? Eu gosto muito da aula presencial porque a gente faz simulação realística, a gente faz brincadeiras, perguntas interativas, usos socrativos, quiz, mas aqui a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode, certo? Da forma que está sendo viável hoje. Então aqui eu trouxe a nossa pele e suas camadas. Isso aí vocês vão ter que ficar bem gravadinha. E ela é bem simples, depois eu fiz um esquema bacana para facilitar o aprendizado. O que a gente sabe sobre a pele? Ele é o maior órgão do nosso corpo, não é isso? Ele compreende 16% do nosso peso corporal, ou seja, a área da superfície é de 1,8 metros quadrados. Então, essa área ela varia de 1,5 até 2 metros quadrados. Então, o nosso maior órgão é perfeita a nossa pele, não é isso? Sendo a maior interface entre o corpo e o ambiente. Então, ela tem essa defesa. A gente às vezes não para pensar nos nossos órgãos, na nossa pele, mas a função dela é primordial e a gente vai ver como ela funciona camadinha por camada. Ela praticamente ela é composta de 2 camadas. Alguns autores informam que são 3, porque ele inclui a hipoderme, o tecido subcutâneo, que ele é basicamente de gordura, que é o tecido adiposo. É um tecido conectivo também, frouxo. Então a gente vai ver que a maioria dos autores atualmente, eles citam 2 camadas. Quais seriam? A epiderme, gente, que é aquela camadinha mais externa. Ela é a mais fina, menorzinha. Mas se a gente for refletir, tão fina, mas ela contém mais 5 camadas nessa epiderme. Essa camadazinha aqui externa. E o que é que a gente tem? A camada interna, que é a derme. A derme ela é primordial. É uma camada de tecido conjuntivo. Lembra bem aí. A camada epitelial, a epiderme, é um tecido epitelial. É o endotélio. Já a derme tem um tecido conjuntivo.
Tudo bem, essas duas camadinhas principais. E a gente vai aqui olhando cada uma delas. Quando eu falo na epiderme, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Ela é composta de 5 camadas. Eu quero que vocês aprendam bem isso, porque tudo isso é fundamental para tratar uma lesão, para o conhecimento do tipo de lesão, se ela é superficial, se ela é profunda, se ela é superficial profunda, quais as camadas que foram atingidas, principalmente nas lesões por pressão. Isso aqui vai ser essencial. Então, quando a gente olha para essa figurinha aqui, vocês estão vendo aí, né, gente? Olha, a gente percebe aqui, isso aqui tudo é a epiderme até aqui. Se a gente for olhar essa epiderme, a gente vê que tem aqui, ó, a camada basal ou germinativa, quer dizer, ela germina, ela produz aquela principal célula da epiderme, que são os queratinócitos, a nossa queratina. Então, camada basal, depois vem a camada espinhosa, a granulosa, a lúcida e a camada córnea. Então, a epiderme tem 5 camadas. Começa da basal ou germinativa, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. Córnea é a última. Então, olha aqui. Então, a gente viu que tem 5 camadas a epiderme. Gente, a camada córnea é aquela camada que ela se desfaz. É a queratina, são as células mortas da nossa pele. Daí a importância da esfoliação. Se a gente for perceber, eu falei que os queratinócitos, a queratina, ela é originada na camada germinativa, na basal. Essa queratina, ela passa 28 dias, para praticamente um mês, ela vai subindo cada camadinha. Então, a queratina, ela vai subindo, esses tijolinhos que tem um núcleozinho central. Então, à medida que ela vai subindo da camada basal até a córnea, ela vai perdendo esse núcleo, por isso que a célula morre. A célulazinha, a queratina, ela vai ser morta. Por isso que a gente tem que esfoliar. Outra coisa que é importante aqui, que a gente está vendo aqui no slide, sobre o pH da epiderme. O pH da epiderme, ele é ácido. Então, esse pH ácido é importante porque a gente vai ver lá na frente que as feridas, elas quando estão ficando crônicas, elas estão perdendo a acidez. A ferida vai se tornando básica, alcalina. Então, hoje se verifica o pH da ferida usando umas fitas específicas e você vai poder identificar essa ferida está crônica, está ficando complexa, está retardando a cicatrização. Por isso que o extrato córneo, ele tem um pH ácido entre 5,4 e 5,6. Vocês têm que lembrar aquela escalinha, gente. O pH neutro é no 7. À medida que ele vai descendo, 6, 5, 4, ele está ficando ácido, acidificando. E à medida que ele vai elevando, 7, que é neutro, 8, 9, 10, essa está ficando básico, alcalino. Então, se está ficando básico, alcalino, numa lesão, você vai dizer, essa ferida está ficando complexa, não está bem no processo cicatricial. A gente vê aqui a melanina, lembrem dessa questão, que pode ser uma questão da prova de avaliação. A melanina, gente, onde ela está localizada? Olha aqui, na epiderme. Os melanócitos, aquelas células dendríticas, elas estão na epiderme. Por quê? O que é a melanina? É a nossa proteção contra os raios UVA-B. Então, essa proteção é na epiderme, que é a camada externa. Então, aqui a gente fala que as células se afastam da camada de origem e se transformam em queratina. Esse andarzinho aqui. Tudo certo? Tá tudo bem? Nenhuma dúvida? Em seguida, eu trago a histologia da epiderme. Olha só, cada camadinha, só para mostrar para vocês aquilo que eu falei. Essa partezinha verde aqui é a camada basal, a germinativa. Se vocês perceberem, à medida que ela vai subindo para a camada externa, que é a córnea, ele vai diminuindo os núcleos e vai perdendo o núcleo. E na camada lúcida, praticamente já não tem essa verdinha que é a queratina. E no final, ela se descama. Então, aqui é só mostrando um pouco a histologia para vocês, tá certo?